Você sabe o que é lectina e como ela impacta muito negativamente na sua saúde? E mais que isso, você sabe o que é que o feijão nosso de cada dia tem a ver com lectina? Fica aqui comigo, que eu vou te ensinar tudo sobre isso. Eu sou o professor Paulo Candeia e seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos pensar da seguinte maneira. O animal, ele tem garras, dentes, como meios de defesa. Mas e os vegetais? Não tem meio de defesa nenhum? Sim, eles têm. Tanto é que você sabe que existem vegetais que são venenosos, que podem levar uma pessoa até mesmo vir a óbito. Então vamos entender. A lectina é justamente a defesa que muitos vegetais têm para se defender de predadores. Evidentemente que não vai ser todo tipo de lectina que pode levar uma pessoa a óbito. Isso é claro, evidente. Porém, independente do nível de ação, nós sempre devemos nos preocupar, ter bastante atenção com relação a ela. A lectina, antes de tudo, é um antinutriente. Nutriente todo mundo sabe o que é. É aquilo que vai lhe nutrir, vai lhe proporcionar aquilo que você precisa para poder sobreviver. Já o antinutriente, ele não só bloqueia a ação dos nutrientes, aquilo que nós precisamos, como também eles têm a capacidade de reduzir a biodisponibilidade desses alimentos. Você não sabe o que é biodisponibilidade? Vai aqui nesse card que tem um vídeo da gente falando somente sobre biodisponibilidade. Porém, a boa notícia é que existem maneiras de nós eliminarmos a lectina de alguns vegetais. Mas antes de eu chegar nesse ponto, deixa eu explicar o que é que ela tem a ver com o feijão. É inegável que o feijão ele é um excelente alimento e que tem uma biodisponibilidade muito boa de micronutrientes e até mesmo macronutrientes que são importantes para a gente. Então, eu acredito que você já deve estar chegando à conclusão que o feijão apresenta lectina. Sim, é verdade, apresenta. Então, muitas vezes a pessoa diz assim: eu não como feijão porque eu como, eu me sinto cheio, fico empachado, fico produzindo gases. Fique você sabendo que na maioria das vezes isso se deve à presença da lectina. Então o que é que a gente precisa aprender a fazer? Eliminar a lectina do feijão para que a gente possa receber os benefícios que ele tem para a gente. Porém, existe algo muito importante a se dizer também. Os feijões não são iguais uns aos outros. Não, existe diferença entre eles. Então vamos do pior para o melhor. Aqui no Nordeste, em Recife, o feijão macaça ou macaçá é muito popular. Usam ele muito para enganar as pessoas dizendo que é feijão verde. Isso acontece muito aqui, infelizmente. Qual é o problema deste feijão, o macaça ou o macaçá? É que os processos que nós fazemos uso para eliminar a lectina dos feijões, com ele não funciona. Ou seja, esse tipo de feijão, ele vai ser ruim de qualquer maneira. Não importa a forma como você o prepare, você sempre vai ter nele a presença de antinutrientes como a lectina. Então qual é o meu conselho? Faça o que a gente faz aqui em casa. Não coma feijão macaça. Para vocês terem ideia do que representa um antinutriente como a lectina, existem pessoas que a partir de uma determinada idade é detectada perda óssea
e osteoporose. E muitas vezes a pessoa nem imagina que isso está diretamente ligado à alimentação dela. Porque uma das coisas que um antinutriente faz, como a lectina, é o que? Impedir a absorção do corpo pelo cálcio que ele necessita para poder formar o sistema ósseo. Então, isso é uma razão que eu estou lhe dando, não só para parar de comer feijão macaça, como também passar a ter mais atenção na sua alimentação. Porque pode ser que você esteja ingerindo antinutrientes. E o melhor, que é justamente aquele que nós mais consumimos aqui em casa, é o feijão preto. Por que especificamente feijão preto? O feijão preto ele tem duas características especiais. A primeira é a facilidade que ele apresenta em a gente conseguir retirar a lectina dele. E a segunda característica qual é? A biodisponibilidade de proteína do feijão preto é excelente. Mas dito isso, eu acredito que o que você está querendo saber nesse momento é, afinal de contas, como é que a gente faz para retirar a lectina? Através de um processo chamado remolho, que é muito interessante, que ainda hoje tem gente que não faz. Então existem dois tipos de remolho, o remolho a frio e o remolho a quente. O remolho a frio, ele é feito da seguinte maneira: você pega o feijão que você vai cozinhar, o feijão que você vai querer consumir, e coloca de molho na água, temperatura ambiente. Fique bem claro isso. Qual é a melhor forma de remolho a frio que você faz? Sempre de um dia para o outro. Coloca de molho à noite de um dia para só preparar no dia seguinte. Você vai perceber o seguinte, que nesse processo vai começar a formar bolinhas na superfície da água que o feijão se encontra de molho. Essas bolinhas indicam justamente a presença da lectina. Ora, se elas mostram a presença de lectina, então não adianta de muita coisa você fazer o remolho a frio, aí na hora que for cozinhar o feijão, joga aquela água que ficou de molho com aquelas bolinhas, ou seja, você vai cozinhar o feijão junto com a lectina. Então, o que é que você teria que fazer? Deixou o feijão de molho e você joga aquela água fora. E é interessante verificar o seguinte: nesse processo em que ele ficar de molho, você joga a água fora, coloca uma água nova e repete isso até o momento que você perceber que não estão mais formando essas bolinhas. Aí você vai perceber a eficácia na execução desse remolho. E o remolho a quente é simplesmente você colocar o feijão na panela e quando ele começa a ferver, você conta 10 minutos, apaga o fogo, espera esfriar, joga aquela água fora para poder cozinhar. Muito embora é muito mais eficaz a execução do remolho a frio, porque o remolho a frio ele acontece de uma forma bem natural, progressiva e não de uma forma forçada, como é no caso do remolho a quente. Muito embora o remolho a quente ele também é eficiente, mas se você não tem tempo para deixar de molho, faz a quente, mas o mais eficiente é o remolho a frio. Então vejam que uma coisa tão simples como essa é capaz de transformar o feijão antes do remolho algo totalmente diferente depois que é feito o remolho. Algo que poderia trazer antinutrientes para você acaba se tornando algo extremamente nutritivo, nutricionalmente falando, riquíssimo e com uma biodisponibilidade excelente. Bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais e principalmente eu espero ter ajudado vocês a tornarem-se mais ricos de conhecimento e mais saudáveis. Muita paz e sucesso.